Salve! Você está no canal Caçador da Noite, um canal dedicado ao colecionismo de metal e de punk. Meu nome é Sérgio e no vídeo de hoje eu vou voltar a fazer um vídeo voltado basicamente para o colecionismo. O último vídeo que eu fiz desse tipo teve teve uma boa repercussão, teve muitas visualizações e muitos likes, então eu vou repetir esse formato. Eu vou fazer primeiro uma introduçãozinha, eu vou mostrar, a minha ideia original era mostrar, porque no outro vinil eu mostrei vinis que haviam chegado para mim. A minha ideia nesse vídeo era também mostrar alguns vinis e mostrar alguns CDs. Me chegaram, né, nessas últimas 2 semanas. Mas acontece que acabou ficando muito material e o vídeo ia ficar muito longo. Então eu vou me basear agora, como no outro eu mostrei vinil, eu agora vou mostrar CDs que chegaram para mim. Mas eu não podia deixar de mostrar 3 coisas que chegaram para mim, 2 vinis e um Blu-ray, que originalmente eu já tinha planejado mostrar, e que por razões de espaço eu vou ter que diminuir, né? Então eu tirei os vinis, mas eu faço questão de mostrar isso aqui, e eu vou mostrar isso como uma introdução aos CDs. O primeiro material que eu quero mostrar é um Blu-ray que eu já estava atrás há bastante tempo, já saiu há algum tempo, deve ter uns 2 antes que saiu isso, mas eu até encontrei isso em São Paulo uma vez que eu fui, mas estava muito caro. E aí eu resolvi experimentar aquele site de música dinamarquês novo que está tendo aí, né? O iMusic. E as pessoas estão falando muito bem dessa plataforma, eu resolvi experimentar. E realmente as coisas lá são mais baratas e chegam razoavelmente rápido. Então eu recomendo, viu? Esse iMusic, ele não é assim tão bom quanto uma Discogs, a quantidade de coisa lá é mais restrita, mas quando você acha, são coisas muito legais que tem lá por preços bacanas. O que eu vou mostrar, a primeira coisa que eu vou mostrar é esse Blu-ray que saiu do King Diamond, né? Excelente, recomendo fortemente a compra disso daqui. Lá na iMusic você consegue isso daqui por pouco mais de 100 reais, então vale muito a pena, viu? King Diamond, o Blu-ray dele, o show recente deles, né? Bom, e as outras, agora eu vou mostrar 2 vinis, apenas vinis, só vou mostrar esses 2. Esses 2 vinis são vinis preciosos, são relançamentos que foram feitas pela Peaceville Records. Eu estou falando do relançamento em box do primeiro do Candlemas, Épicos Dômicos Metálicos. Eu considero esse o disco mais importante de Doom Metal, excetuando o Sabá antigo, né? Mas é o disco mais importante de Doom Metal de todos os tempos, o primeiro do Candlemas. Foi relançado agora nesse box pela Peaceville. Olha que grossinho, né? O box, bem bacana. Ele tem uma edição tripla, são vinis coloridos, e aqui tem o Épicos Dômicos Metálicos, tem a demo Witchcraft, que eu acho que nunca tinha sido lançado antes, uma demo, né, anterior ao Épicos, um rehearsal de 85, além de um booklet e contando a história, enfim, essas coisas que vêm normalmente de bônus em caixas assim luxuosas como essa, né? Então, maravilhosa essa caixa do Épicos Dômicos Metálicos, o mais importante disco de Doom Metal de todos os tempos, do Candlemas, da Suécia. E o outro box também é um box que chegou para mim agora, também da Peaceville. É mais um box do Mayhem.
né? Eu já tinha mostrado um outro box do Mayhem, está saindo muito material deles antigo, remixado, remasterizado, em edições luxuosas, né? O catálogo antigo do Mayhem está sendo relançado. Esse aqui é um box lançado pela Peaceville, Pure Fucking Armageddon, que é o nome da demo deles. São 6 pictures disc. 6 pictures disc, olha a grossura do box. E aqui você vai encontrar a demo Pure Fucking Armageddon, que é de 8.6, né? 8.6. 2 rehearsal da mesma época. Um live de 85, e esse live já tinha saído de um bootleg mais antigo. Tem também uma entrevista de 85 em formato picture. Eu tenho a impressão que isso aqui está em áudio, é o áudio dessa entrevista. E também, isso aqui é muito precioso, isso que eles colocaram como um adendo aqui, é a demo do Checker Patrol, que é uma banda meio de zoação que o pessoal do Mayhem fez com o pessoal do Assassin quando eles estiveram na Alemanha em 86 ou 87, né? Checker Patrol. Está aqui, relançado pela primeira vez oficialmente o Checker Patrol. Essa demo com o pessoal do Assassin. Tem também, né, como em todas essas caixas, tem também um booklet enorme com 81 páginas, né? Então tá aqui a edição do Pure Fucking Armageddon, agora relançada com 6 pictures vinil, maravilhosa, lançado pela Peaceville. Bom, eu não vou abrir essas caixas, num momento mais oportuno talvez eu faça aqui mostrando no vídeo, mas eu só não queria deixar passar em branco, eu queria registrar no vídeo essas coisas, esses vinis e aquele Blu-ray que me chegaram, que são realmente coisas muito preciosas. Agora eu vou fazer um corte e nós vamos passar direto com uma outra angulação de vídeo para mostrar os CDs que me chegaram nessas últimas 2, 3, nesse último mês aí. Até daqui a pouco. Bom, vamos começar então. Tem aqui toda essa pilha de CDs, que é o que eu quero mostrar, que me chegou no último mês, mais ou menos. Um pouco mais, talvez. Eu vou começar com um CD, um CDR, 2 CDRs que me foram mandados pelo Eduardo de São Paulo. O Eduardo, lá no Facebook, você encontra ele como Eduardo Death Trash. Ele é nada mais, nada menos do que o vocalista do Necropussy de São Paulo, uma banda famosa, né, do Necro Underground, né, uma banda meio de noise e black metal, uma banda bem cult, e eu finalmente consegui pôr a mão no material deles. Esse aqui é um CDR que ele gravou, ele mesmo gravou e ele mesmo está distribuindo. Quem tiver interesse, eu acho que ele ainda tem esse material para distribuir. Aqui você tem o material antigo um compilatório com o material antigo do Necropussy. Tem 2 demos de 91, mais o split que eles fizeram que saiu naquela época, né? Um split famoso com outras bandas também do Necro Underground. É um compilatório de todo o material antigo do Necropussy. Isso aqui é um material muito cult, muito cult. E ele me mandou também, porque o Necropussy voltou ativa, e ele me mandou esse 4-way split, em que eles dividem o split com o Gomorra,
o Hole of Jesus e... Como é que é o nome da outra banda? Bom, não estou conseguindo ler aqui. Mas enfim, é um four-way split com um material novo do Necropus. Inclusive, eles já fizeram até um show aí ao vivo para promover a volta, né? A banda voltou agora. Bem, agora eu vou mostrar alguns discos que eu comprei da Memento Mori da Espanha, que é uma gravadora bem importante de death metal, e eles se especializam em death metal, não saem muito desse nicho, principalmente death metal old school. Esse aqui é o Ritual Mass dos Estados Unidos, que é uma banda aí de death, black death metal. Esse é um compilatório de demos e EPs deles, Ritual Mass. Aqui é o novo full length do Borbific, da Finlândia, que é uma das melhores bandas atuais da nova onda de old school death metal. Acabou de ser lançado. Esse é o segundo full length deles, Morbific. É uma das melhores bandas. Ele, o Galvanizer, o Cerebral Rot. É do melhor que você pode encontrar na nova onda de death metal. Morbific. Nenhum desses discos eu ouvi ainda, que eu estou mostrando aqui. Ouvi um pouco pela internet, coisa assim e tal, mas não são discos que eu ouvi. Então, muita coisa que eu vou mostrar aqui, inclusive eu nem sei bem exatamente como o som, não dá nem para fazer uma crítica, mas é substancial. Isso aqui é o Rotheads, que é uma banda também de death metal da Romênia. Esses todos que eu estou mostrando agora são lançamentos da Memento Mori. Eu peguei os dois deles. Eles têm 2 full lengths, peguei os dois, ambos lançados pela Memento Mori. Esse aqui é o primeiro do Ruins, dos Estados Unidos, da Califórnia. Uma banda até bem antiga, eles começaram bem no princípio dos anos 90, mas gravaram só uma demo e desapareceram e retornaram agora. Deve ter uns 5 anos, talvez, que eles retornaram. Esse aqui é o primeiro deles. Foi lançado tem uns 5 anos, talvez. Ele já tem um segundo também. Esse é o Drowned in Blood, do Ruin. Uma banda muito boa de death metal, old school. Uma banda antiga que voltou agora. Mais um lançamento da Memento Mori. Intolerance, da Espanha. Também death metal. Esse aqui é o primeiro full deles. Todas essas bandas que eu estou mostrando, por exemplo, esse Intolerance, eu ainda não ouvi o suficiente para poder fazer uma crítica e falar mais especificamente sobre esse disco. Mas são bandas que numa primeira audição me pareceram interessantes o bastante para eu comprar o disco. Então, todos esses que eu vou mostrar aqui são discos que, apesar de eu não ter ouvido o suficiente para fazer uma crítica, mas são discos que eu acho interessantes e inicialmente recomendaria, pelo menos que não seja aquisição, mas que vocês vão atrás para ouvir o som. Esse aqui é o Ancestral, do Canadá, banda do começo dos anos 90. Aqui é um compilatório com demos de 93 e 94. Salvo engano, eles até voltaram aí ativa. Agora não tenho muita certeza disso. Mas esse aqui é material antigo de 93 e 94. Death metal canadense, antigo, lançado pela Memento Mori. Mais um lançamento da Memento Mori. Esse aqui é o Acid Birth. Acid Birth. Pleasures of Flesh. É o full length deles. É o primeiro full length deles. Me desculpe. Não é, eles não têm full length ainda. Isso aqui é um compilatório com 2 EPs e um single.
2 EPs e um single. Eles são dos Estados Unidos e fazem Death Doom Metal. Bom, esses foram os lançamentos que eu comprei da Memento Mori. Agora eu vou mostrar de outros selos. Isso aqui é uma banda razoavelmente conhecida. É o Kazuroll, da Suécia, uma banda de crossover, thrash metal, do fim dos anos 80, começo dos anos 90. O Kazuroll, inclusive, eles voltaram à ativa. Esse aqui eu tenho certeza que voltou à ativa, porque até gravou um full length novo. Mas o que você tem aqui é na verdade, um CD duplo, e são 2 compilações mais antigas que eles haviam lançado, que estão sendo relançados agora nesse CD duplo, né, pela Extreme da Espanha. Você tem aqui o material mais antigo deles, do final dos anos 80, começo dos 90, e aqui você tem, nesse segundo CD, você tem um material mais recente da banda quando ela voltou, que chega até mais ou menos até 1999. Eles têm Bom, então aqui o que você tem é todo o material deles, de demo, ensaio, EP, que não é os 2 full length, né? Porque eles lançaram um full length em 1990 e depois lançaram um mais recente quando eles voltaram. Então, tirando esses 2 full length, todo o material que eles gravaram você tem aqui nessa compilação dupla lançada pela Extreme Music. Bom, aqui você tem o Incision, da Suécia, que é uma banda de brutal death metal sueca da segunda metade dos anos 90, já para o fim dos anos 90. É uma das poucas bandas que eu conheço da Suécia que toca brutal death metal à la Estados Unidos. Aqui você tem uma compilação com todas as demos deles. São 4 ou 5 demos que o Incision tem. Aqui você tem todas elas. Foi lançada por uma gravadora que é especializada em brutal death metal, que é a Severed dos Estados Unidos. Incision, 15 Years of Exaggerated Torment, é essa compilação deles. É dupla? É dupla, sim. É uma compilação dupla com todas as demos do Incision, brutal death metal da Suécia. Como eu falei aí em vídeos anteriores, eu tenho, nos últimos tempos, um dos meus focos mais, que eu tenho ouvido mais coisa, comprado mais coisa, é exatamente de brutal death metal. Bom, aqui são 2 lançamentos do Mortuos, dos Estados Unidos. Esse aqui é um full length deles. Esse full length deles, eles têm 2 full lengths. Um que acabou de ser lançado, que esse eu ainda não peguei, e esse aqui que é o primeiro deles. O fato interessante é que isso aqui acabou de ser relançado no Brasil. Ganhou uma versão brasileira pela Old Shadows, que inclusive eu vou fazer uma resenha, porque o proprietário, o Leandro, me mandou um pacote da Old Shadows, e eu vou estar fazendo essa resenha aí nas próximas semanas. Ele me mandou esse CD aqui, a versão nacional. Bom, e também peguei mais esse daqui, que é uma compilação do material antigo deles. Tem 2 demos e um split aqui do Mortuos. O Mortuos faz um death metal, né? Tá aí nessa onda dessas bandas novas, o de old school death metal, a nova onda de old school death metal. Essa aqui é uma banda americana, também americana, é o Dead and Dripping, uma banda nova de
Death metal, talvez alguma coisa um pouquinho mais brutal também, eles têm. É uma one-man band, isso é uma one-man band. Eu tenho aqui os dois lançamentos deles, os dois full-lengths deles, que acabaram de ser relançados pela Percussive Spectre dos Estados Unidos, Dead and Dripping. Quando eu ouvi isso aqui, me pareceu, porque na Discogs eles estão classificados como Brutal Death Metal. Mas quando eu ouvi isso daqui da primeira vez, ele me lembrou mais uma banda americana, não tão conhecida, mas que eu acho excelente, que é o Drowning Quartet. Eles me lembraram um som nessa linha com alguma coisa mais de incantation. Esses dois discos que foram relançados agora em mídia profissional, eles haviam sido lançados inicialmente de forma independente em CDR, pelo cara da banda, né? Que faz tudo, é uma one-man band isso aqui. São os dois full dent deles, um é de 2020, eu acho que o outro de 2021, relançados agora em 2022. Dead and Dripping, uma banda bem interessante e que até assim há um mês, até 2 meses atrás, era-me totalmente desconhecida essa banda. Eu recomendo um som bem interessante, Dead and Dripping. Bom, seguindo, isso aqui é o novo EP do Putrid Evocation, do Chile, que faz um death metal bem na linha old school. Uma banda muito legal. Não chega a ser Doom, Death Doom, mas é um Doom mais arrastado, com tempos mais meio tempo. Mas eu não diria que chega a ser Doom Metal. Estaria mais ou menos assim na velocidade do antigo Master dos Estados Unidos. É uma banda mais assim, fanaticamente old school. Pelo menos do material mais antigo deles que eu conheço, que é muito bom. Esse EP aqui eu comprei sem ouvir, porque inclusive estava baratinho. Então eu não sei se aqueles mantêm o mesmo estilo. Eu achei a capa sim, essa capa aqui tá um pouquinho modernosa, né? Então eu achei que, né, sei lá, se de repente eles mudaram um pouquinho o som, né? Mas o que eu ouvi deles mais antigo é uma banda fanaticamente old school e muito boa de death metal. Isso aqui é uma banda maluca do Equador, uma banda do Equador, uma banda de black death metal, mais ou menos no estilo sul-americana antiga, super barulhenta, super quase noise, assim, com até talvez alguma coisinha de war black metal, para quem gosta daquele som antigo sul-americano, e até mesmo brazuca, aquele bem caótico mesmo. Professus Abominari, o nome da banda. Isso aqui é uma compilação com as demos dele. Black Death Metal do Equador, Professus Abominari, nome interessante, né? Esse aqui é o Phantasmagore, banda de Death Metal do Chile, banda também old school, não tão fanaticamente old school quanto o Putrid Evocation, mas old school. Porque o Putrid Evocation, vamos fazer essa distinção. Eu acho que o Putrid Evocation é mais do que simplesmente uma banda de old school death metal, como essas novas bandas da nova onda de old school death metal. Eu acho que ele é mais do que isso. Ele é uma banda de retro death metal, se a gente pudesse falar assim, né? O Phantasmagore não. É uma banda de old school death metal, mas que não soa como, assim, não tem a intenção de soar como se fosse uma banda do fim dos anos 80, como é o caso do Putrid Evocation. Esse Phantasmagore já está nessa onda da nova onda de old school death metal. E é uma banda muito legal, eu recomendo essa aqui. Isso aqui é um EP deles, mas é quase um full lento, porque tem quase 30 minutos. Phantasmagore, uma das boas bandas da nova leva de old school death metal do Chile. Agora, esses primeiros CDs que eu mostrei, eles são de coisas mais recentes que eu comprei na Memento Mori, comprei também alguma coisa na Hell's Headbangers.
Agora eu vou mostrar coisas que eu peguei principalmente na Discogs. Na Discogs. E aí, quando eu pego na Discogs, muitas vezes são discos antigos que estavam faltando na minha coleção, né? Então eu vou mostrar agora alguns títulos antigos que inclusive eu comprei em muitas vezes de segunda mão, né? Usados. Bom, esse aqui é um disco bem manjado aqui, né, para nós brasileiros. É o terceiro disco do full lento do Ocultante de São Paulo, Black Metal de São Paulo. Ah, eu confesso para vocês que quando o Ocultan lançou os discos dele, eu eu desprezei os discos, sabe? Eu no fim dos anos 90, no começo dos anos 2000, eu cometi uma certa injustiça com a cena brasileira de black metal, porque eu tinha muitas ressalvas àquela cena de black metal do Rio de Janeiro, que eu achava que era muita cópia de baixa qualidade do que se vinha fazendo na Noruega. E então, assim, eu mais ou menos transportei essa minha crítica àquele cenário do Rio de Janeiro ao Brasil de uma maneira geral. E aí eu tive pouca paciência para ouvir coisas de black metal daquele cenário brazuca, né? Não do cenário brazuca brasileiro antigo, né? Que esse eu sempre valorizei muito, mas esse do final da década de 90, começo dos anos 2000. Bom, então o Ocultan ficou nesse limbo aí, né? Meu. E de uns 10 anos para cá, já tem bastante tempo, eu comecei a recuperar algumas daquelas bandas, né? Algumas eu continuo achando ruins, mas algumas eu consegui recuperar. E o Ocultan foi uma delas. E me faltava esse terceiro disco deles. Eu considero que essa fase propriamente black metal deles, que vai até o The Coffin, é uma fase legal, que vale a pena você você prestar atenção nela. Depois que eles viraram aquela coisa meio Death Black, lá meio que na onda do Behemoth polonês, eu acho que realmente ficou muito ruim o som. Mas até o quarto disco deles de estúdio eu curto. E esse aqui é o terceiro, é o que me faltava na coleção, o Lords of Evil. Eu consegui lá na gringa, com um cara lá na Discogs de segunda mão. Tenho agora aqui na minha coleção o Lords of Evil. Inclusive o Ocultan lançou agora um compilatório com as demos dele, né? Eu peguei aí, não tá aqui nesse bolo, mas eu peguei também e fica aí a dica. Foi relançado pela Black Heart. E é bem legal, vale a pena você ter isso na coleção, se você curte black metal. Bom, isso aqui eu vou botar a mão em cima para evitar qualquer problema com o YouTube. Isso aqui é o disco de estreia do Mortal Decay. É um disco eu acho que é de 97, deixa eu confirmar aqui. É isso mesmo. É um disco de 97, é o disco de estreia do Mortal Decay. O Mortal Decay é uma das bandas mais importantes do brutal death metal americano. É uma banda excelente, excelente. Essa aqui não é um First Press, porque o First Press foi lançado pela Pulverizer em 97. Isso aqui que eu peguei é um relançamento de 2002, ao primeiro deles, né? O Sickening Erotic Fanaticism. Foi relançado pela Unique Leather em 2002. É essa versão que eu tenho aqui. Mortal Decay, esse é o primeiro dele. É um disco que eu namorei muito tempo, esse disco, mas que, como só teve duas tiragens, a tiragem original e esse relançamento da Unique Leather, e já tem 20 anos desse relançamento e 25 anos do lançamento original, os preços na Discog estão muito caros mesmo. Eu namorei bastante tempo lá esse disco, esperando para ver se alguém colocava para vender um pouquinho mais barato, e isso aconteceu. Mesmo assim, eu paguei caro nesse disco aqui. Mas é um disco super clássico do Mortal Decay, o primeiro deles. E para quem não quer pagar
mais de 50 euros num disco, que foi o que eu paguei aqui nesse, paguei até um pouco mais, acho que foi 55 euros que eu paguei nesse aí. É, ele tá para ser relançado pela, ah, eu acho que é Nameless Grave, é o nome da gravadora que vai relançar, com uma outra capa e eu vi que tem versão Digipack. Eu não sei se tem as duas, a não Digipack e a Digipack, mas eu vi uma versão Digipack. Tá para ser relançado por se eu não me engano, a gravadora é Nameless Grave. Então, quem não quiser pagar e não quiser ter a capa original, não fizer questão disso, pode esperar que essa Nameless Grave vai estar relançando isso aí. Bom, esse aqui é o segundo do Mortal Decay, é o Forensic, também espetacular. Esses dois primeiros discos do Mortal Decay são espetaculares. Para quem curte Brutal Death Metal, isso é obrigatório. São dois discos seminais do estilo. Esse aqui eu também peguei de segunda mão na, na Discogs, e esse aqui é um First Press. Um, muitas dessas bandas de Brutal Death Metal têm esse problema, né? Porque como o Brutal Death Metal não é um estilo tão que faz tanto. Bom, metal já é um negócio underground, né? E o Brutal Death Metal em geral é mais underground ainda. Eu vejo que muita gente, por exemplo, que curte Black Metal Old School, Heavy Metal Old School, essas coisas, muitos não gostam de Brutal Death Metal. Até gente que curte Death Metal mesmo, não, às vezes, enfim, não curte Brutal Death Metal. Então é um público realmente pequeno. E o que isso acontece com isso? As tiragens, além de ser pequenas, elas não são reeditadas, são pouquíssimas reedições. Esse aqui, por exemplo, eu tenho a impressão que inclusive nem tem reedição, se tem reedição é uma só. Então é difícil, esses discos ficam out of print muito rapidamente e depois são vendidos caros na Discogs ou nesses outros sites de discos CDs de segunda mão. Bom, isso aqui é uma coisa totalmente diferente. Isso aqui são duas demos de bandas de heavy metal dos anos 80 da Holanda. É o Morgoth, mas é o Morgoth holandês, não é o death metal alemão, não. É o Morgoth da Holanda e o Satan's Arrival. Aqui eu tenho duas demos, a demo do Morgoth de 84 e aliás, a demo do Satan's Arrival de 84 e a demo do Morgoth de 86. São mais ou menos a mesma banda que mudou um pouco a formação e mudaram o nome. Isso aqui é um material muito underground, mas muito underground mesmo. É um lançamento da Dark Age, que eu acho que é belga, essa Dark Age, mas não tenho certeza. E se você olhar aqui, ó, vamos ver se dá para aparecer na câmera, são 100 cópias só, ó. Os caras só fizeram uma tiragem de 100 cópias. E olha a minha, qual é? A minha é a quarta cópia. Quarta cópia de 100. Então, realmente, isso aqui é uma coisa muito underground para muito pouca gente. Isso aqui é um heavy, bem daqueles anos 80 mesmo, da primeira metade dos anos 80, com temática satânica. Um registro bem interessante, que logo que eu vi que isso foi lançado e vi o tamanho da tiragem, eu fui imediatamente comprar. E consegui aqui a minha cópia, uma de 100, a minha quarta. Bom, seguindo agora nós vamos voltar para o Death Metal, mas continuar em coisa muito obscura. Isso aqui é um split com uma demo do Miscarriage e uma demo do Dirge. Essas duas bandas são russas. O Miscarriage toca um death grind splatter mais ou menos na linha do Carcass antigo. É uma demo de 92. E o Dirge, que tem membros também do Miscarriage, é um pouco mais death metal ortodoxo e é uma demo de 93. Isso aqui eu peguei com a Memento Mori. Eu adoro pegar essas coisas de death metal obscuras, desde que tenha um mínimo de qualidade, né? Eu achei bem legal, principalmente esse Miscarriage, que tem uma pegada mais do Carcass antigo, né? E é banda lá do começo dos anos 90. Então, tá aqui um split do Miscarriage e com o Dirge, as duas demos dele, bandas russas de splatter death metal.
Seguindo, agora mais uma banda de Brutal Death Metal. Essa aqui é uma banda moderna. É o Maggot Colony. Maggot Colony. Eles são de Taiwan. Taiwan, Taipei. Né? China nacionalista. Eu considero essa uma das melhores bandas do atual cenário de Brutal, de Slam, mais especificamente, de Slam Brutal Death Metal. Para mim é uma das melhores bandas. Maggot Colony. Isso aqui é o segundo full deles. E eles têm também um EP. O primeiro full deles eu acho sensacional. Eles têm um EP também e agora esse é o segundo full. Os dois materiais deles eu gosto muito. Essa cena, para quem curte Brutal Death Metal, fica de olho nessa cena de Taiwan. Eles têm várias bandas lá de Brutal Death Metal interessantes. O Maggot Colony, para mim, é a melhor de todas lá. Bom, agora isso aqui é um split do Last Days of Humanity com o Satan's Revenge on Mankind. Bom, isso aqui é loucura total, né? In the Heart of Gore é um split EP. Para quem não conhece, o Last Days of Humanity é talvez a banda mais importante de gore grind, de gore grind, né? Não de splatter. De todos os tempos, né? Talvez seja o Last Days of Humanity, né? É uma banda fantástica. O Satan's Revenge on Mankind mais ou menos vai na linha deles, tá? Talvez com uma coisa um pouco mais do gut também da Alemanha. Acho uma banda bem secundária, né? O importante aqui é o Last Days of Humanity. Agora, isso aqui é uma compilação do Langsuir, da Malásia, uma banda de black death metal antiga, daquele cenário malaio que eu já falei tantas vezes aqui. Esse Langsuir era uma dessas bandas. Esse compilatório deles é muito legal, porque tem o material mais antigo deles, que é o material mais relevante. Aqui tem o EP deles, The Eastern Cruelty, de 96, mais a demo Ocultus Mysticism, de 93, e mais umas faixas de uma compilação famosa lá, Sons of Nebulia, que foi lançada naquela época lá na Malásia e que tem algumas bandas lá daquele cenário. Isso aqui é muito legal, uma banda muito cult, o Langsuir, daquele cenário antigo do Sudeste Asiático de Black Death Metal.